Sobrecarga cardiovascular consiste no aumento da quantidade de sangue circulante, é a sobrecarga de volume, e na unidade de tempo, sem dúvida, e o aumento da pressão arterial. Nós medimos estas sobrecargas pela frequência cardíaca e pela pressão arterial. O aumento da frequência cardíaca mede a sobrecarga de volume e o aumento da pressão arterial a sobrecarga de pressão. Toda atividade física tem as duas sobrecargas, o aumento de pressão e o aumento da frequência cardíaca. O que varia é o grau em que isso ocorre e a composição. Pode aumentar mais a frequência, pode aumentar mais a pressão e assim por diante. As atividades físicas podem ser classificadas em função das sobrecargas que apresentam. As atividades que apresentam as maiores sobrecargas músculo-esqueléticas são os jogos com bola, todos, praticamente todos, né? Futebol, vôlei, basquete, tênis, né? Lutas, muitas formas de lutas, várias formas de ginástica. São as atividades que apresentam as maiores sobrecargas músculo-esqueléticas, as maiores compressões, as torções, os impactos. E podemos avaliar isto pela incidência de lesões. Estas atividades são as que apresentam a maior incidência de lesões entre todas as modalidades esportivas. Já a sobrecarga cardiovascular ocorre mais nos exercícios contínuos intensos, do tipo correr, pedalar, nadar de forma intensa. Também podemos avaliar isso pela incidência de eventos desfavoráveis, acidentes cardiovasculares. Quando ouvimos dizer que alguém morreu fazendo exercício, geralmente estava fazendo um exercício contínuo intenso, correndo, pedalando, nadando intensamente, ou outras formas de exercício contínuos e intensos. Nessas atividades ocorrem grandes aumentos de frequência cardíaca associados com grandes aumentos de pressão arterial. Daí os maiores riscos cardiovasculares. Musculação intensa tem sobrecargas altas? Tem. Tanto músculo-esquelética quanto cardiovascular, mas não tão intensa quanto nas atividades anteriormente citadas. Lesões na musculação ocorrem, mas muito menos frequentemente do que nos jogos com bola, nas lutas, na ginástica. Sobrecarga cardiovascular também ocorre na musculação, principalmente por conta do aumento de pressão arterial, não tanto de frequência cardíaca, porque é uma atividade intervalada que permite a recuperação da frequência cardíaca. A incidência de acidentes cardiovasculares na musculação é muito baixa, e isso se deve a esta sobrecarga cardiovascular mais adequada. Quer dizer, sobe a pressão, mas sobe bem menos a frequência cardíaca. Exercícios contínuos suaves são os chamados aeróbicos, né? Caminhar e outras atividades suaves. São atividades de reconhecida baixa sobrecarga. Devido às baixas sobrecargas, esses exercícios aeróbicos são muito recomendados nas campanhas de saúde pública, nas mensagens para a população. E isto se justifica pela segurança. Como esses exercícios têm baixas sobrecargas, tanto músculo-esquelética quanto cardiovasculares, são muito seguros, mesmo para as pessoas fazerem sem uma avaliação médica, sem uma orientação técnica. Então, não é seguro recomendar para populações exercícios intensos. E embora os exercícios intensos sejam mais eficientes, tanto para promover saúde quanto para promover aptidão. A prudência recomenda, vamos recomendar exercícios mais suaves como os aeróbicos. Mas será que os aeróbicos suaves, por exemplo, caminhar, são os exercícios mais suaves que nós conhecemos? Todos nós conhecemos pessoas que não conseguem caminhar.
Quem não consegue caminhar, que aeróbico vai fazer? As pessoas não conseguem caminhar por diversas razões. Podem não suportar as sobrecargas músculo-esqueléticas. Por exemplo, o peso do corpo. Não suportam o peso do corpo. Tem dor no pé, tem dor no joelho, tem dor na coluna, não conseguem caminhar. Ou podem não suportar as sobrecargas cardiovasculares. Quando caminham, tem angina, tem falta de ar, tem dispneia, podem ter arritmias, não estão suportando a sobrecarga cardiovascular. Essas pessoas que não conseguem caminhar estão condenadas ao sedentarismo? Certamente não. Essas pessoas conseguem fazer musculação suave. Musculação suave pode ter sobrecargas menos intensas do que para caminhar. O melhor conceito para exercícios resistidos é exercício controlado. Mas controlado em quê? Nos fatores de sobrecarga. Posição do corpo, velocidade dos movimentos. A posição do corpo é sempre a mais adequada para exercitar os diversos grupos musculares. Não existem acelerações ou desacelerações dos movimentos, portanto, sem impactos, né? As cargas são sempre selecionadas de acordo com a condição das pessoas. É comum que se tenha medo dos pesos, mas não se justifica, porque os pesos são escolhidos pelos profissionais que estão orientando. O peso é sempre adequado para a condição física da pessoa. O mesmo vale com relação às amplitudes. Muitas vezes, pessoas debilitadas têm dificuldade de realizar amplitudes completas, têm dores, têm bloqueios. A musculação permite que o exercício seja feito na amplitude que a pessoa tem ou pode realizar. Também se aplica o controle ao grau de esforço. Muitas vezes as pessoas não podem realizar esforços intensos, têm contraindicações para esforços intensos. E isso não quer dizer que não possam fazer musculação. Podem fazer musculação com esforços muito suaves. E todos os outros fatores de sobrecarga também estão sob controle. Repetições, séries, duração, frequência, enfim, é um exercício controlado e por isso é um típico exercício terapêutico. Aplicações terapêuticas da musculação estão ficando cada vez mais conhecidas, são mais reconhecidas, e isso se deve não só à eficiência dos seus efeitos, né, mas à segurança pelo controle das sobrecargas. Nas coronariopatias existe um grau de segurança muito grande. Trabalhos que tiveram por objetivo avaliar a segurança do exercício resistido na reabilitação cardíaca mostraram isso, e há bastante tempo. Este é um deles, de 1996. Algumas semanas após infarto agudo do miocárdio, as pessoas exercitando com exercício aeróbico ou resistido, no caso com 60% de carga máxima, apresentaram intercorrências com uma incidência muito diferente, muito maior nos aeróbicos do que nos resistidos. Este outro trabalho de 1993, também na mesma situação, coronarianos pós-infarto do miocárdio, realizando aeróbicos e resistidos, observou-se que a incidência de intercorrências, principalmente arritmias ou isquemias, foi muito maior nos aeróbicos do que nos resistidos. E nesse caso, se chegou a utilizar 100% de carga máxima. Então, o exercício resistido foi proposto na reabilitação cardíaca com a finalidade de fortalecer o músculo esquelético e proteger o coração. Mas havia um receio, que os coronarianos não suportassem os exercícios resistidos. Foi uma surpresa
quando se verificou que suportam melhor os exercícios resistidos do que os exercícios aeróbicos. E no caso, aeróbico suave, aeróbico de reabilitação cardíaca.